selo de turismo responsável Viagem Mais Seguro SC tem mais de 300 estabelecimentos certificados. Segundo o IBGE, a inflação no país ultrapassou a casa dos 4%. Covid-19, serviços de atendimento 24 horas prosseguem em Criciúma. Vacina Coronavac tem eficácia geral de 50,38% no estudo feito pelo Butantan. Carnês do IPTU 2020 estarão à disposição dos criciumenses a partir de fevereiro. E mais, em tempos de coronavírus, cuidados com a dengue precisam ser mantidos. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. No ar, Boletim Primavera. O selo de turismo responsável Viagem Mais Seguro, SC, tem mais de 300 estabelecimentos comerciais certificados. Acompanhe na reportagem. O turismo foi um dos setores mais impactados pelas restrições impostas pela Covid-19 e as adaptações foram cruciais para a continuidade das atividades. Em Santa Catarina, o programa Viagem Mais Seguro SC da Agência de Desenvolvimento do Turismo, a Santur, é uma das iniciativas que reforçam aos turistas que viajar é possível, desde que regras e cuidados sejam seguidos. Desde o lançamento do selo, no final de setembro, mais de 300 empreendimentos já aderiram à certificação em uma demonstração da união de esforços entre o setor público e o privado. A maior parte dos estabelecimentos certificados está no setor de hospedagem, com destaque para as regiões da Costa Verde e Mar, Encantos do Sul e Grande Florianópolis. Juntas, essas áreas do litoral de Santa Catarina somam 205 adesões, o que corresponde a aproximadamente 75% dos certificados. Em dezembro, foram 155 novos cadastros, o maior número desde o lançamento, 139 só do setor de hospedagem. Assim que as primeiras medidas para conter a disseminação do novo coronavírus foram anunciadas no estado, o Marambaia Hotel e Convenções, em Balneário Camboriú, começou a rever e adaptar as rotinas de trabalho. O empreendimento é um dos certificados pelo selo Viagem Mais Seguro SC. Segundo a gerente-geral do Marambaia, Sheila Petri, o período em que o hotel ficou com portas fechadas foi aproveitado para capacitar as equipes para o momento inédito pelo qual passou o turismo. Apartamento quartos de um hotel já é uma coisa que é muito delicada independente de pandemia ou não, né? Com a pandemia isso só aumenta muito, triplica o nosso cuidado sobre essa questão. Aqui no Costão, a gente já vinha com procedimentos de utilização de material já muito específicos e que talvez o nosso colaborador, camareiras e camareiros, não tenha sentido tanta dificuldade porque a gente já usava produtos muito específicos para isso, né? O procedimento hoje está mais com a parte de EPIs que são utilizados diferentes do que o normal, a máscara, que é um fator, né? O processo do avental, né? Que hoje é obrigatório a gente utilizar até para proteger o próprio colaborador e o próprio hóspede, já que ela circula em vários apartamentos. Mas em termos de limpeza, isso aqui se já era seguro, agora é mais seguro ainda, né? Porque a gente se preocupou muito com esse processo, em treinamentos, né? A gente tem uma sequência de treinamentos muito maior nesse sentido. Então, a parte de limpeza, da parte de limpeza, dentro dos protocolos, usamos produtos bem específicos, né? Aumentamos o uso aí talvez do álcool 70, a gente aumentou bastante, né? Mas em termos de limpeza, está tudo triplicado nessa questão. Outras adaptações foram necessárias para reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus, conforme recomendações das autoridades sanitárias. O salão de café da manhã, por exemplo, teve a capacidade de ocupação reduzida. As mesas foram montadas com distanciamento de 1,5 metro e o acesso ao buffet só é permitido com o uso de luvas e máscaras. As práticas que o Costão do Santinho adota, que digamos assim, diferencia os demais nas questões de protocolos de vigilância sanitária, são as que realmente a gente vê que tem um diferencial
no bom e na experiência do cliente, para que isso não perca e para que a gente continue com as seguranças específicas. O distanciamento social, a prática de atividades em áreas externas e dentro dessas práticas sempre a utilização da máscara, a utilização do álcool gel. Para você ter uma ideia e uma noção, nos inícios das atividades são esterilizados todos os objetos, todos os eventuais acessórios da determinada atividade e também é incentivado a colocação de álcool em gel na mão dos nossos clientes. Isso faz com que a gente sinta-se o máximo blindado em função das máscaras, em função do álcool gel, do distanciamento e, de certa forma, a gente não perca a experiência do cliente, que é muito importante para ele poder viajar, sair da sua casa. Embora reconheça que o novo momento representa um grande desafio, Júnior Teixeira afirma que colaboradores e hóspedes compreendem que o combate à Covid-19 é uma responsabilidade coletiva e que requer atenção permanente. Bem, o turista vir a Santa Catarina, vir para o Colchão do Santinho, ele tem sim diversos protocolos que ele vai sentir a segurança da sua viagem, na sua experiência. E esses protocolos, eles estão no nosso dia a dia, expostos em ambientes que são mais vistos e também temos profissionais dentro do hotel, no qual está o tempo todo ali, de certa forma, abordando de forma positiva, às vezes em algum momento que o cliente esquece de passar o álcool gel, de estar utilizando a máscara. E isso faz com que os clientes que chegam aqui observam que estamos levando muito a sério os protocolos e também abrangendo, de certa forma, as adaptações dessas atividades. Entrando dentro de um buffet, por exemplo, entrando dentro do restaurante, ele tem que utilizar o álcool gel, o uso da máscara constantemente, luvas para poder pegar os utensílios e assim, ao sentar na sua mesa, ele tem ali a degustação da sua alimentação e ali sim, com distanciamento, ele aproveita. Nas atividades externas, ele vai poder enxergar que as coisas estão acontecendo de forma prazerosa, de forma constante, segura e ao mesmo tempo trazendo assim a sua melhor experiência. A inflação fechou o ano de 2020 em 4,52%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esta é a maior alta desde 2016, quando a inflação ficou em 6,29%. O óleo de soja foi o item que apresentou maior alta no preço em 2020, uma variação de 103%, seguido pelo arroz, pela batata inglesa, pelo tomate e pelo leite longa-vida, que também apresentaram altas significativas. O grupo de alimentos e bebidas sofreu um aumento de 14,09% ao longo do ano passado e influenciou a inflação de 2020 a fechar em 4,52%, a maior taxa acumulada desde 2016, quando a inflação foi de 6,29%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulgou o dado nesta terça-feira, alimentos e bebidas tiveram um impacto de 2,73 pontos percentuais na inflação ao longo do ano. O resultado do ano, o principal destaque foi o grupo de alimentação e bebidas, uma alta de mais de 14% no acumulado de 2020, principalmente em alguns meses específicos, os meses de março e abril, na sequência das medidas de isolamento social que foram implementadas, e os 4 últimos meses do ano, de setembro a dezembro, com altas superiores a 1,7% em todos esses 4 meses. Então, em particular, no mês de dezembro, por exemplo, essa aceleração da inflação é fundamentalmente explicada por gastos no item de habitação. E o que chama mais atenção são o crescimento nos preços da energia elétrica. Então, houve aí um reajuste muito forte no valor das contas de luz, o que provocou então um crescimento forte desse item habitação na composição do índice do IPCA. Ao longo do ano também tiveram alta os gastos com habitação, artigos de casa, transportes, além de saúde e cuidados pessoais. Apenas um grupo apresentou queda em 2020. O único grupo que teve deflação em 2020 foi o grupo de vestuário, com uma queda de 1,13%, possivelmente por conta da menor demanda por esses itens no contexto da pandemia. O resultado final da inflação de 2020, de 4,5%, ficou um pouco acima do centro da meta do governo federal, que era de 4%, mas dentro da margem de tolerância do Conselho Monetário Nacional, que é de 1,5%.
o aumento não acompanha o reajuste do salário mínimo, o que pode fazer com que as famílias de classe mais baixa percam o poder de compra. Especialistas comentam que o índice pode afetar as famílias de maneira diferente a depender do consumo de cada um, e que o mercado externo também pressionou o aumento da inflação do ano passado. É um resultado que também está dentro do intervalo das metas para a inflação, que é entre 2,5% e 5,5% em 2020. Um pouco acima do centro da meta, que foi 4%. Que a cesta de consumo de cada pessoa é diferente. Essa inflação é de uma cesta de consumo média. Então tem pessoas que consomem muito determinados itens que subiram mais. Outros consomem alguns itens que subiram menos. Então existe essa impressão. Então objetivamente o que pesou no ano de 2020 para inflação, para aumentar a inflação, foi o aumento do dólar, né, que aumenta os preços das coisas que a gente importa, inclusive insumos, né, como trigo, que a gente importa quase tudo, né, e também o preço do que a gente exporta, e vai terminar o vendedor, o exportador, vai querer cobrar o preço maior aqui dentro, já que ele exportando, ele consegue um preço melhor. Então, o preço do dólar aumentando, você tem esse efeito sobre os preços aqui dentro, né? E a gente tem também o auxílio emergencial, que possibilitou que os segmentos da população mais pobres, mais vulneráveis, consumissem mais alimentos. Parte expressiva do auxílio emergencial se transformou em demanda por alimentos e bebidas, e ao mesmo tempo a gente teve uma situação internacional bastante favorável às exportações brasileiras de alimentos e bebidas, o que provocou uma redução na oferta disponível para o mercado interno. Então houve um processo de descasamento entre a demanda interna e a oferta interna, e que levou aí a um crescimento de mais de 2 dígitos, né, no preço da alimentação. A seguir, Covid-19. Serviços de atendimento 24 horas prosseguem em Criciúma. Agora vamos falar de Covid-19. Os serviços de atendimento 24 horas prosseguem em Criciúma. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde da cidade. Os atendimentos integrais voltados para a Covid-19 continuam funcionando no município de Criciúma. Pacientes sintomáticos respiratórios podem procurar os centros de triagem localizados nos bairros Boa Vista e Centro. Além do atendimento rápido, estes locais também garantem maior controle sobre o número de atendimentos e monitoramento dos pacientes. Nas unidades básicas de saúde, os atendimentos continuarão voltados para situações de urgência até o dia 20 de janeiro. Estão na lista de prioridades gestantes, receitas médicas e pacientes sintomáticos respiratórios da Covid-19. A orientação é que os moradores liguem antes de se dirigir ao local. Depois desta data, o formato será reavaliado de acordo com a matriz de risco. Lembrando que a Secretaria Municipal de Saúde também conta com o Telecovid, um atendimento via telefone para orientações do coronavírus, para facilitar o contato da população. A função disponibilizada pelo número 156 conta com uma equipe multiprofissional qualificada para tirar dúvidas sobre o vírus, que também realiza visitas domiciliares, caso seja necessário, evitando assim o deslocamento dos pacientes. Atualmente, o serviço está com um novo horário de atendimento, sendo das 7 da manhã à meia-noite. Posteriormente a este horário, o paciente que possui dúvidas pode ligar para o centro de triagem do centro através do 3444-7153. Unidade de pronto atendimento da Próspera no 3411-6982. E 24 horas do Boa Vista via 3445-8765.
No site principal da Prefeitura, também existe um ícone de bate-papo localizado no canto inferior direito da tela, à disposição das pessoas que quiserem tirar dúvidas sem precisar efetuar a ligação. A vacina Coronavac tem eficácia geral de 50,38% no estudo feito pelo Butantan. O resultado foi divulgado após uma cobrança de alguns cientistas. A vacina se mostrou segura e só 0,3% dos pacientes tiveram alguma reação alérgica. Assim como milhões de brasileiros, a Evelânia está ansiosa pelo início da vacinação contra o coronavírus. A gente torcendo para que saia logo, para que todo mundo comece a se vacinar, para sentir um pouco da vida normal, né? Para ver se a gente consegue um pouco ter um ânimo, mais de segurança de sair para trabalhar. Eu, por exemplo, tenho crianças pequenas, então cada vez que eu volto para casa, eu volto com medo, né? Se eu peguei o vírus, se eu estou levando para minha família. Então eu acho que com a vacina a gente vai ficar mais tranquilo. Não vê a hora de todo mundo poder ser vacinado. Todo mundo ser vacinado, né? Para assim a gente ficar com mais segurança. A expectativa pela chegada da nova vacina está mobilizando os governos estaduais e toda a sociedade. E o que todos querem é o início imediato da vacinação em massa. O Instituto Butantan e o governo do estado de São Paulo anunciaram que a vacina contra o coronavírus obteve 50,38% de eficácia global no estudo clínico desenvolvido. A eficácia global é o índice que aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam leves, moderados ou graves. Mesmo com a eficácia abaixo dos 60%, a Coronavac ainda fica dentro dos parâmetros para ser aplicada na população. A taxa de eficácia global, exigida tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto pela Anvisa, deve ser superior a 50%. Na semana passada, o Instituto já havia anunciado que nos testes no Brasil, a vacina atingiu 78% de eficácia em casos leves e 100% em casos graves e moderados. Mas ainda não havia divulgado a eficácia global, que aponta a capacidade de proteger em todos os casos. Ela se enquadra nesse parâmetro exigido pela Organização Mundial da Saúde e, consequentemente, também pela Anvisa, né? Então, esse é um valor de eficácia geral. Mas há vários outros recortes aí nesse estudo de fase 3, né? E o Butantan divulgou também que a Coronavac apresenta, por exemplo, um resultado de 78% de eficácia para a prevenção de casos leves que precisam de atendimento médico e de, segundo o Butantan, 100% de eficácia para a prevenção de casos graves, hospitalizações, incluindo óbitos. Ela evitou óbitos, e isso aí é muito bom. Segundo o diretor de pesquisa do Instituto Butantan, Ricardo Palácios, a Coronavac é uma vacina eficaz e pode ajudar na diminuição da intensidade da doença clínica. Esta é uma vacina eficaz. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia através desse efeito esperado, que é a diminuição da intensidade da doença clínica. E é isso que nós conseguimos demonstrar. Os testes aqui no Brasil foram feitos em 12.508 voluntários, todos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Em São Paulo, o cronograma de vacinação deve começar no próximo dia 25 de janeiro, se a Anvisa autorizar o uso emergencial do imunizante. Nós temos uma boa vacina. Não é a melhor vacina do mundo, não é a vacina ideal. É uma boa vacina que tem a sua eficácia dentro dos limites do aceitável pela comunidade científica, pela Organização Mundial de Saúde, por parâmetros internacionais. É uma vacina que foi testada num teste clínico rigoroso, duplo cego, com grupo placebo, randomizado, dentro do padrão de maior rigor de testes clínicos, num estudo que teve o seu protocolo pré-publicado, com os desfechos primário e secundário pré-publicados, ou seja, é um estudo limpo, é um estudo claro e é um estudo que agora traz os resultados exatamente do que se propôs a fazer. Se os resultados não são exatamente o que a gente esperava, porque, mas eu queria uma vacina de eficácia de 90%, eles são bons resultados, resultados honestos de uma vacina que é perfeitamente aceitável.
A seguir, carnês do IPTU 2021 estarão à disposição dos criciumenses a partir de fevereiro. IPTU Criciúma 2021. Os carnês estarão à disposição da população em fevereiro. As guias devem ser retiradas pela internet ou em locais físicos. O pagamento em cota única será até o dia 26 de fevereiro. Os carnês referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU de 2021, estarão à disposição dos contribuintes em fevereiro. As guias devem ser retiradas pela internet por meio do site criciúma.sc.gov.br ou em pontos físicos específicos no município. Contribuintes com valor do imposto inferior a R$ 200 têm até o dia 26 de fevereiro para efetuar o pagamento em cota única. O imposto pode ser parcelado em até 10 vezes, desde que cada parcela não seja menor que R$ 100. A solicitação de isenção pode ser feita até o dia 31 de março no setor de arrecadação da Prefeitura. A isenção do IPTU é concedida aos aposentados ou pensionistas com mais de 65 anos de idade que possuem renda familiar de até 4 salários mínimos e imóvel de até 150 metros quadrados, além dos contribuintes com baixa renda familiar de até 2 salários mínimos. Os interessados não devem ser sócios ou proprietários de empresas. Sobre a taxa do lixo, os moradores voltaram a dispor do parcelamento automático em 12 vezes, sem um valor mínimo, podendo realizar o pagamento em cota única até o dia 31 de março. Quem não dispõe de internet poderá retirar o seu IPTU nos seguintes locais: setor de arrecadação da Prefeitura, localizado no Paço Municipal Marcos Rovares; Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, localizado na Rua Henrique Lage, no centro; Subprefeitura do Rio Maina, localizada na Rua Miguel Nápoli, bairro Vila Isabel; Subprefeitura da Quarta Linha, localizada na Rodovia Luiz Rosso, bairro Quarta Linha; Subprefeitura da Santa Luzia, localizada na Rua Brás Cardoso Fernandes, esquina com a Rua Claudenir de Souza, bairro Vila Nova Esperança; Primeiro Tabelionato de Notas e Protestos de Criciúma, localizado na Rua Felipe Schmidt, no centro; Segundo Tabelionato de Notas e Protestos de Criciúma, Osiel Francisco de Souza, localizado no Edifício Central, Rua Santo Antônio, centro; Tabelionato de Notas e Escrivania de Paz do Distrito do Rio Maina, localizado na Avenida dos Imigrantes, bairro Rio Maina; e Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Criciúma, localizado na Rua Marcelo Lodete, no centro da cidade. Durante a pandemia e isolamento social, a comunidade precisa estar alerta para outras situações que também podem comprometer a saúde pública. A dengue é um exemplo e os cuidados para evitar a proliferação do mosquito precisam ser realizados. O estado do Mato Grosso do Sul se tornou exemplo para o país. Por lá, os casos diminuíram em 15%. A maior preocupação atual de todos os brasileiros é com o contágio pelo coronavírus. Mas outra doença já conhecida preocupa as autoridades de saúde, a dengue. Coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses em Dourados, Rosana explica que mesmo nesta pandemia, que exige mais cuidados com a higiene, muitas pessoas ainda seguem relaxando na limpeza e esquecendo que a dengue também mata. Nesta semana estamos fazendo o Lira, que é um levantamento rápido para verificar em qual bairro tem uma maior incidência de foco. A partir deste resultado, a gente vai fazer um mutirão, a gente vai visitar todas as casas destes bairros que apresentaram o maior índice. Isso também ajuda a controlar, isso também chama a atenção da população, que naquele bairro ela tem que intensificar mais ainda, tomar todos os cuidados, usar repelente, cuidar da sua casa, principalmente se há idosos, crianças ou alguma pessoa com alguma comorbidade.
Por conta da mutação do vírus, uma mesma pessoa pode pegar dengue até 4 vezes. Além dessa doença, a zika e a chikungunya, que são transmitidas pelo mesmo mosquito, também preocupam. Em Dourados, as ações de fiscalização e visitação em domicílios dos agentes de controle de endemias do CCZ deverão ser intensificadas nos próximos dias, já para conter uma possível alta no número de casos. Nesses primeiros meses do ano é preciso atenção por conta do volume de chuvas, que favorece o acúmulo de água e a consequente proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por isso, cada cidadão deve estar atento ao seu papel, a começar pela limpeza do próprio quintal. Tem um carrinho de mão, a popular carriola, tem lata de tinta ou também na sua área comercial. Lá no fundo, o que tem lá com esse tempo de chuva que esteja acumulando água parada? A questão, o mato está crescendo no interior da sua casa, no interior do seu terreno baldio. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a palavrinha-chave, higienização é o que garante a nossa saúde, é que evita o corona, evita também a dengue. O recado é muito claro, dengue, zika e chikungunya podem deixar sequelas e até mesmo matar. Então, todo cuidado é pouco para se prevenir e proteger sua família. Porque é um trabalho que não só depende da garra, depende da força do agente de endemias, do agente comunitário, do novo prefeito, do novo secretário, de toda essa estrutura que o poder público tem. Ele faz a parte dele, mas tem que ter um despertar de toda a população para ela se incluir, para ela se observar que cabe a ela também contribuir de alguma forma na prevenção e controle dessas doenças. E o Informe em Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Uma boa noite.